A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. E a lição abordada hoje é a lição 5, Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. E vamos abordar os seguintes temas hoje. A antiga natureza morta em ofensa e pecado. Vivificados pela graça. A salvação não vem das obras. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, verso de 1 a 10. Não deixe de fazer a sua leitura. É muito importante para a compreensão de toda a lição. Vamos à lição? Dar continuidade à nossa lição agora, acompanhe na revista. Efésios capítulo 2, versos 2 diz: em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo. Paulo, quando ele escreveu, ele disse que no outro tempo nós andávamos segundo o curso desse mundo. E de que forma nós andávamos? Nós andávamos da forma que não escutávamos a voz de Deus. Nós andávamos de uma forma que não estávamos agradando a Deus. Andávamos de uma forma que não estava vendo a maravilha que Deus tinha preparado para nós. Isaías 59, verso 2 diz: mas a vossa iniquidade fazem divisão entre vós, e o vosso Deus e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que nós não ouçamos. Ele está explicando bem que o pecado cobria a nossa visão e os nossos ouvidos, de uma forma que a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir, obedecer à voz de Deus. O pecado não deixa a gente fazer a vontade que Deus tem sobre a nossa vida. E o comentarista vem dizendo um pouco mais embaixo que nós andávamos de uma atitude errada, uma atitude que não agradava aquilo que Deus tinha preparado, um plano perfeito para nós. E ele diz lá: em que no outro tempo andaste? Nós andávamos conforme o sistema mundano. Andava no sistema que o mundo queria que nós andávamos. Mas se a gente for se aprofundar mais, a gente vai ver que as nossas atitudes erradas, adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração, era uma. Mas após a regeneração, após quando nós escutamos a voz de Cristo e vamos servir Ele, as nossas atitudes são outras. Conforme está escrito em Romanos 12, 2, e não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Não me conformei com este mundo. Era o mundo que nós vivíamos. Nós vivíamos de uma forma errada e nós não temos que nos conformar com esse mundo. Mas que nós possamos renovar o vosso entendimento. É a parte que a lição 3 nos trouxe, quando Deus tinha um plano divino para salvar os pecadores. E através dessa salvação tinha essas condições que era o arrependimento. E quando tem um arrependimento, nós passamos a viver uma vida santos e irrepreensível. Santo, separado do pecado, longe daquilo que outra hora nós vivíamos no mundo lá fora. Irrepreensível, sem culpa, para que não possamos ser culpados. E quando a gente vai ver, quando fala a revista vem dizendo sobre a regeneração, a palavra regeneração é recuperação espiritual, são uma das palavras. Então Deus está recuperando o nosso espiritual, está recuperando a nossa presença com Ele. E a lição 3 ainda tem um texto muito importante que diz: a finalidade é nos apresentarmos a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. Gloriosa, sem mácula, sem mancha. É nós nos apresentarmos como igreja perante a Cristo sem mancha. É nós nos apresentarmos a Deus sem ruga.
A ruga é o significado das coisas velhas, coisa mundana que já passou, a que viveu, ficou. Quando nós nos batizamos, dizemos que batizamos para que o velho homem desça, morra e que nasça um novo. O novo é uma renovação do vosso entendimento. Porque o velho homem ele ficou enrugado, a mente atrofiou, mas a renovação do nosso entendimento não há ruga. Nós não devemos nos apresentar a Deus com rugas, coisas velhas, passadas, mas devemos nos renovar a cada dia dentro da palavra, a cada dia do entendimento do que Deus tem de melhor para a nossa vida, separado para nós. E ele ainda continua, santo e irrepreensível. Olha que maravilha, uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. É uma igreja cheia da glória de Deus. Nós temos que nos apresentar a Deus cheio da glória, sem mácula, sem mancha, sem ruga, afastado dos pecados e sem culpa. E noutra hora, quando nós vivemos no mundo, nós não vivemos dessa forma. Há um texto que diz que o mal é a ausência do bem. Quando nós estamos afastados da presença de Deus, prevalece a vontade má, a de fazer aquilo que não é bom, que agrada a Deus. E é por isso que o comentarista ele vem dizendo que outra hora vivemos andando de uma forma triste. Andamos de uma forma errada. Mas quando Deus, lá na lição 3, ele tinha um plano divino de uma salvação, nós somos escolhidos, escolhemos a Deus, nós servimos a Ele, nós vivemos santo e irrepreensível para Ele, a gente faz todas à vontade. Aí a regeneração do espírito, espiritual, vivemos em paz com Cristo. E tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17 faz. E tudo se fez novo. As coisas velhas ficou, mas tudo ficou novo. Novamente. Novo entendimento. Para que possamos experimentar qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Porque quando nós vivemos tudo do novo, nós vamos experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. No nosso tópico 2, vem nos trazendo sobre o amor da graça de Deus sobre a nossa vida. E lá embaixo vem dizendo, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana. Começa com uma conjunção adversativa. O apóstolo declara exultante, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Deus nos amou de uma forma sobrenatural. E desde a forma que Ele criou o mundo, Ele criou o homem para poder o adorar, o servi-lo, Ele ter comunhão com Ele. Mas o pecado o afastou o homem de Deus. Em Deus, de todas as formas, Ele teve sempre o seu plano divino para salvar a raça humana, para salvar os pecadores. E com isso, Ele nos amou de uma forma que Ele deu seu Filho por nós. Mas de todas as formas, Ele ainda quer algo também de nós. Deus não só mostra apenas a misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. Deus nos ama de todas as formas, mas também Ele deixou um mandamento para nós. Um mandamento que, quando aquele doutor da lei, em Lucas capítulo 10, verso 25,
ele vem falar com Jesus e pergunta a Jesus: Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele: o que está escrito na lei, como ler? E ele respondeu: amarás ao seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu Deus de todo o teu amor, de toda a tua força. É amar a Deus acima de todas as coisas. E amar a teu próximo como a ti mesmo. E é esse amor que Deus quer de nós. Mas é um amor que Ele quer de nós, que o dele para nós é muito mais, porque Ele entregou o seu Filho. Como está escrito em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho por nós. O amor de Deus é uma coisa sobrenatural. Não tem explicação, porque Ele deu seu Filho por amor a nós. Mas Ele também pede que nós amamos Ele acima de todas as coisas. O amor, em primeiro, era amar a Ele. E para nós ir para o tópico 3, a salvação não vem das obras. Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, verso 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A nossa salvação não vem através das nossas obras. Porque se vem através das nossas obras, nós vamos achar que foi por mim. Eu vou me gloriar. Eu vou achar que é por mim, mas todas as coisas são para Deus. Porque a glória é para Ele. Tudo que nós fazemos, todas as obras, é para Deus. A prática é para Ele. E ainda continua aqui embaixo, a salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, de 1 a 7. As obras são boas para que nós possamos viver em paz, em Cristo, mas não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pela fé. Eu separei um texto em Atos, capítulo 9, que fala de Paulo. Atos capítulo 9, nós vamos entender quem foi Paulo. Paulo foi um perseguidor dos cristianismo, dos cristãos. Paulo perseguiu todo mundo. Paulo fez cartas para ir atrás dos cristãos. E quando ele está a caminho de Damasco, ele tem um clarão, todos nós conhecemos essa história, vocês vão entender. E quando ele tem aquele clarão que ele não enxerga, ele cai do seu cavalo, ele fica perdido. A Bíblia vai dizer lá embaixo, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse, quem é, Senhor? E ele disse, Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegue. E lá embaixo, Paulo diz assim, e ele, tremendo, Antônio, disse, Senhor, que queres que te faça? Se nós vamos entender esse texto que queres que te faça, nós vamos ver também o céu de Bartimeu, mas aqui não vem sobre isso. Aqui vem dizendo que quando Paulo perseguia, ele tem um encontro com Jesus, ele ouve a voz de Jesus, ele faz a vontade de Deus. Se nós formos trazer a lição aqui, nós vamos entender toda a lição através da vida de Paulo. Quem foi Paulo antes da regeneração? Quem foi Paulo antes de ter o encontro com Jesus? Paulo tinha uma vida que perseguia os cristãos. Todos nós conhecíamos que ele entrava em casa, ele tirava pela força os cristãos. Paulo viu Estevão sendo apedrejado, morto. Então a gente vai entender que Paulo, antes da sua regeneração, ele tinha uma vida.
Mas Deus tinha um plano perfeito para salvar os pecadores. E quando Paulo está a caminho de Damasco, que ele cai, ali ele tem um encontro com Jesus, mas ele ouve a voz de Cristo. E quando ele ouve a voz de Cristo, ele fala: o que queres que eu te faça? Ele não precisou ver, ele não precisou tocar. Paulo só precisou ouvir a voz de Cristo para poder obedecer a Jesus. E a pergunta foi: o que queres que eu te faça? É ouvir a voz e fazer a vontade dele. A lição 4 vai interligar que um pouco, a lição que eu estou interligando a lição 3, 4 e 5, que Paulo ele teve um encontro com Jesus, ele se arrependeu dos seus pecados, ele resolveu viver uma vida santa e irrepreensível, uma vida gloriosa, uma vida sem mácula, uma vida sem ruga, mas com um novo entendimento. Ele renovou o seu entendimento. E Paulo ali ele encontrou a vontade de Deus, a vocação, porque ele ouviu a voz de Deus e encontrou. A lição 4 falou sobre isso, que nós temos que orar a Deus, pedir ao Espírito Santo de Deus que ele nos revele a nossa vocação e que nós possamos ter a sabedoria e a revelação. Paulo, naquele momento que ele cai do cavalo, ele ouve a voz de Deus, de Jesus, ele segue a fazer a vontade de Jesus e ele encontra a sua vocação. Por quê? Porque ele se arrependeu do seu pecado. Ele quis viver santo e irrepreensível. E Deus ali revelou a ele a sua vocação. E ele encontrou a sua vocação e ele fez as boas obras. Vocês estão entendendo? Eu quis trazer um pouco da vida de Paulo porque fala tudo sobre essa lição. E de toda a lição. Paulo encontrou Jesus, teve um encontro com Jesus, ouviu a voz do Mestre e disse: o que queres que eu te faça? E seguiu, encontrou a sua vocação e fez a vontade de Deus, e ele fez as boas obras, porque diz lá embaixo diz na revista: agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instalados a andar fazendo as boas obras. Não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Paulo perseguiu, ouviu a voz do Mestre, encontrou a sua vocação e fez as boas obras. Não para ser salvo, mas pela salvação. Eu quis resumir toda essa lição dentro da vida de Paulo. Que primeiro ele se encontrou, se arrependeu, buscou a vocação de Deus, e quando ele se encontrou na sua vocação, ele fez as boas obras. E é isso que Deus quer sobre a nossa vida. Que nós vivemos santo e irrepreensível, mas com uma mente renovada, do vosso entendimento, uma mente nova, para que possamos encontrar a nossa vocação. E quando encontrarmos a nossa vocação, nós vamos esquecer realmente das coisas passadas e vamos viver para Cristo e fazer as boas e agradáveis obras para Ele. Fique com Deus, fique em casa, se cuidem, lave as mãos. Se for na rua, vai por necessidade, use máscara, porque estamos precisando de nos cuidar a cada dia mais. Desejo a vocês um ótimo domingo e que até domingo que vem nós possamos ter a nossa próxima aula. Um grande abraço, fiquem na paz.